Olá, você está no Visão Parlamentar, gravado em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Raul Belém, do PSC, coordenador da Frente Parlamentar Municipalista da Assembleia. Vamos falar sobre os desafios da pandemia para as prefeituras mineiras. Deputado Raul Belém, os efeitos da pandemia do coronavírus têm afetado centenas de prefeituras mineiras, sobretudo aquelas que já vinham com dificuldade para fechar as contas em virtude da prolongada crise econômica. Quais são os perfis de municípios que mais sofrem nesse momento e como os decretos de calamidade pública aprovados pela Assembleia podem ajudar? Não existe um perfil de município que sofre mais com essa crise. Eu entendo que os municípios todos têm sofrido muito com a queda de arrecadação devido à paralisação das suas atividades econômicas. A gente sabe que quanto maior o município, maior o número de problemas a ser enfrentado na saúde, especialmente nesse momento onde você tem que estar estruturado, para receber os problemas de saúde que surgirão. Eu entendo que essa aprovação de calamidade pública que a Assembleia vem fazendo com os municípios irá ajudar muito, especialmente em relação à flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, que nós sabemos que muitos municípios têm buscado pagar os seus servidores, não cortar salários, porque isso é um efeito cascata. Se você cortar salário do servidor, certamente na sua cidade o seu servidor deixará de contratar uma empregada doméstica, uma babá, e isso trará consequências danosas para a sociedade. Então os prefeitos têm buscado manter a folha de pagamento, buscado manter aqueles que estão contratados, buscado não fazer demissões. Então eu vejo que é extremamente importante, nós darmos essa flexibilização aos municípios através desse decreto de calamidade, para que os prefeitos possam minimamente ter esse respaldo. O senhor acredita que o acordo celebrado pelo governo para quitação parcelada de repasses atrasados de PVA, ICMS e Fundeb pode não ser honrado em virtude do agravamento da situação fiscal do Estado? Pode ser necessária uma nova repactuação com os municípios? Pode haver necessidade de outra repactuação. Nós esperamos e faremos tudo no Legislativo para que não haja essa necessidade. Mas nós precisamos reconhecer que o momento é grave, o Estado vem de uma crise profunda econômica e agora mais emergido ainda nessa crise. Então eu espero muito que o Estado tenha condição de cumprir, como um municipalista que sou, como ex-prefeito, a gente sabe o quanto é importante esse recurso, que foi parcelado em 30 vezes, ele possa chegar aos municípios, até porque todos os prefeitos já têm compromisso com esse recurso, que é um direito de todos os municípios. Mas é possível, diante das dificuldades que o Estado enfrenta, que haja alguma dificuldade de honrar esse compromisso. Mas eu quero dizer que eu tenho certeza que falo por toda a Assembleia, que todos nós iremos trabalhar diuturnamente para que esses compromissos sejam honrados. Está em discussão no Congresso um projeto de socorro da União a estados e municípios para compensação de perdas de arrecadação com o ICMS. Em Minas já se fala em uma retração de 7,5 bilhões de reais. A revisão do Pacto Federativo é agora mais do que nunca imperativa. E o senhor acredita que pode haver um maior envolvimento do governador Romeu Zema na defesa desta bandeira? Esse projeto é a grande ajuda para o momento. Eu entendo que não se há muito o que fazer a não ser contarmos com essa ajuda do governo federal aos estados e aos municípios. Nós sabemos que a União
também enfrenta grandes dificuldades, que a União tem buscado socorrer os cidadãos através desse auxílio emergencial, os empresários, com várias ações, né, na economia para poder minimamente manter o país. Mas é preciso que haja um recurso extra para chegar aos estados e aos municípios. Eu vejo que está havendo uma discussão entre o governo federal e o Congresso em relação a valores, mas é muito importante o governo federal fazer esse sacrifício em favor dos estados e municípios. Eu sempre entendi que nós sempre precisamos de uma repactuação, de um novo pacto federativo. E num momento como esse, mais do que nunca, nós sabemos que o dinheiro tem que chegar onde o cidadão está, que é nos municípios. O governo de Minas anunciou um protocolo que prevê a reabertura parcial e total dos comércios em até 3 semanas, sujeito à avaliação autônoma das prefeituras. Quais critérios de saúde e econômicos o senhor acredita que poderão nortear as decisões dos prefeitos nas diferentes regiões do estado? Eu entendo que o governo de Minas tem agido corretamente nesse sentido. As prefeituras têm que ter autonomia para poder tomar as suas próprias decisões em relação ao que vivem. Nós sabemos que essa pandemia é uma situação extremamente nova e ninguém sabe de forma concreta como lidar com isso, mas nós podemos observar que alguns países, alguns locais também têm conseguido lidar de forma melhor com esse problema. E assim eu acredito que com a experiência local de cada prefeito, de cada prefeitura, que possa estar se norteando para tomar as decisões locais em relação ao retorno das atividades econômicas, do comércio, das empresas, e sem se esquecer da questão da saúde, que nessa crise as duas coisas caminham de mãos dadas. Deputado Raul Belém, outro debate colocado nesse momento é o do possível adiamento das eleições municipais e o uso de recursos do fundo eleitoral para ações de combate à pandemia. Qual o posicionamento do senhor frente a essa questão? Sou a favor que se acabe com o fundo eleitoral e que esse recurso seja utilizado para cobrir um pouco das despesas que o governo federal está tendo com essa pandemia. Em relação ao adiamento das eleições, eu sou contra. Eu acho que é possível que haja eleições. Até o momento, o passo que nós estamos seguindo agora é retomar as atividades no país, comerciais, industriais, as atividades econômicas. Como a eleição está marcada para outubro, eu vejo que é preciso sim nós termos essa realização democrática no nosso país, que é a eleição. Essa foi a edição do Visão Parlamentar com o deputado Raul Belém, do PSC. Falamos sobre os desafios adicionais que o coronavírus trouxe para a situação financeira das prefeituras do estado. Outros efeitos da pandemia estarão em foco nos próximos programas. Até lá!